Olá, hoje vamos mergulhar num tema bastante delicado: erros médicos. E a pergunta central é: quando algo dá errado, de quem é a responsabilidade? Para explorar isso, a gente vai analisar as ideias de um artigo bem provocador de Vladimir Antonini. Bom, essa pergunta é o ponto de partida de tudo. A análise que vamos ver hoje começa com um caso bem específico que envolve uma técnica de enfermagem, mas que serve para levantar uma questão muito, mas muito maior sobre como a responsabilidade funciona na área da saúde. Então, vamos ao início. O artigo começa falando de uma controvérsia que ganhou o público. O autor chega a descrever o que aconteceu como um verdadeiro ataque a uma técnica de enfermagem logo depois de um incidente médico bem grave. E logo de cara, o autor, Vladimir Antonini, lança uma suspeita bem forte. A ideia dele é que, talvez, todo o foco na técnica de enfermagem pudesse ser, na verdade, uma distração. Ou seja, ele aponta para uma possibilidade de existirem duas versões completamente diferentes dessa mesma história. E aqui a gente vê esse conflito de forma bem clara. De um lado, a narrativa oficial, que coloca a responsabilidade no ato final, o da administração do remédio. Do outro lado, a suspeita levantada pelo autor. E se o erro começou bem antes, lá na prescrição do médico? Isso muda tudo, né? Para sustentar esse argumento, o autor não se baseia em achismo. Ele recorre a algo bem concreto, o protocolo padrão que existe dentro de qualquer hospital. A lógica que o autor apresenta é bem direta, na verdade. Um profissional de enfermagem não iria simplesmente decidir, por conta própria, administrar um medicamento tão potente como adrenalina na veia de alguém. A ação depende de uma ordem médica, registrada e formalizada. Isso mostra que não é um ato isolado. Existe uma cadeia de comando. E aí vem o ponto seguinte. Se o problema estava mesmo na prescrição, lá no começo da cadeia, o artigo argumenta que as consequências disso deveriam ser extremamente sérias, e não para a técnica, mas sim para o médico que fez a prescrição. Olha, e o autor não mede as palavras aqui, né? Ele usa termos como grosseiro e gritante para descrever a gravidade que um erro desse tipo teria. Na visão dele, seria uma falha profissional, assim, fundamental. E, de acordo com o artigo, um erro dessa magnitude não seria só um deslize. Seria algo que colocaria em xeque a própria competência do médico para exercer a profissão. A sugestão é de consequências drásticas, que vão desde a cassação do registro até uma reavaliação da faculdade que formou esse profissional. A partir daqui, o autor amplia o foco. Ele sai desse caso específico para sugerir que o que aconteceu não é um evento isolado, mas que pode fazer parte de um padrão maior, um padrão que ele chama de negligência. Para ilustrar esse padrão, o texto traz um exemplo bem prático envolvendo um remédio super comum, a dipirona. É um cenário que ajuda a gente a entender o que ele quer dizer com esse tipo de descuido. E tem um detalhe muito curioso aqui. O autor até menciona que, muitas vezes, o paciente nem é alérgico de verdade. Mas o ponto principal para ele não é esse. O crucial é a falha no processo. O fato de um médico que ele descreve como apressado ou preguiçoso simplesmente não checar uma informação básica que está ali, registrada no prontuário do paciente. E essa reflexão toda sobre processos e falhas individuais nos leva à observação final do artigo, que é talvez a mais intrigante de todas. Ela aponta para um paradoxo que existe no coração do sistema de saúde moderno. Pensa bem nessa contradição. Os hospitais hoje têm inúmeros programas, protocolos, comissões, equipes, tudo pensado para garantir a segurança do paciente. E mesmo assim o autor argumenta que erros gravíssimos continuam acontecendo. Como isso é possível? A conclusão do autor é bem direta, então. Para ele, o problema não é necessariamente a falta de sistemas ou de regras. O X da questão estaria na falha da responsabilidade individual de alguns profissionais dentro desses sistemas. E no final, fica essa pergunta no ar. Uma pergunta bem desafiadora que muda o eixo da discussão. Quando se busca mais segurança para os pacientes, onde está o maior desafio? É em consertar o sistema, criar mais regras e protocolos? Ou é em lidar com as falhas dos indivíduos que operam dentro desse sistema? É uma questão complexa e que com certeza vale a reflexão.